Agora, 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. A data faz referência à morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Ele foi líder do Quilombo dos Palmares. A figura de Zumbi se tornou aí um símbolo da luta e da resistência dos negros escravizados no Brasil, assim como a luta por direitos que seus descendentes reivindicam. Depois da Constituição de 1988, os movimentos sociais, como o movimento negro, tiveram mais espaço nas discussões e decisões políticas. De lá para cá, houve avanços, mas ainda há muito o que se progredir. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com a doutora em comunicação e pesquisadora de racismo e mídia, Leslie Cedres. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, obrigada. Boa tarde. Também está com a gente o secretário especial da Igualdade Racial de Canoas e integrante do Movimento Negro Brasileiro, Sid Clay Manci. Bem-vindo também, tudo bom? Obrigado, boa tarde. Eu quero já começar o programa, queria que o Sid Clay já mostrasse a homenagem à medalha que ele ganhou hoje. E falasse pra gente a importância desse prêmio, né? Claro, com certeza. Ele recebeu hoje o prêmio Zumbi dos Palmares. Deixa eu mostrar aqui. Pode falar, Sid Clay, o que significa? Bom, esse prêmio, na minha vida, ele significa tudo, né? Para quem é do movimento negro, esse é o Oscar. O prêmio mais importante que nós, do movimento negro, recebemos é a medalha Zumbi dos Palmares. E hoje eu estou muito emocionado em receber esse prêmio, porque realmente é um reconhecimento. É um reconhecimento de uma luta que eu venho, né, lutando desde os 8 anos lá pela igualdade racial, e também representa o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na Coordenadoria de Igualdade Racial de Canoas. Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. É um reconhecimento. Agora, Sid Clay, por que é necessário, então, termos o Dia da Consciência Negra? Primeiramente, por ser o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, do nosso grande líder, né, negro, que lutou lá e construiu uma sociedade que nós todos sonhamos, que é a sociedade igualitária, que era o Quilombo. Né? Lá todos eram iguais, todos eram tratados iguais. E essa é a importância desse dia e a necessidade de que a gente venha fazer debates, que a gente venha fazer reflexões, né, sobre o verdadeiro processo que o negro vem desenvolvendo e também os espaços que o negro ocupa nesse país, né? Então, hoje, o dia 20, para nós, é o dia que a gente tem que se exaltar e sim festejar que o zumbi um dia existiu, que muitos zumbis ainda irão ter que existir para que a gente possa chegar a algum lugar. Agora, o Brasil, né, é um país aí de várias etnias, né, uma mistura de etnias e de culturas. Tanto por isso, há quem pense que aqui não existe racismo, né? Agora, qual a real situação do racismo no Brasil agora, na opinião de vocês? Eu acho que já houve uma grande evolução nesse sentido, né? A gente está debatendo esse tema aqui, já é um ganho, mas ainda há muito a ser feito. Os movimentos ainda precisam trabalhar muito essa questão e estão cada vez mais fortes e se instrumentalizando com outros instrumentos para poder lutar pelas suas demandas, mas ainda é necessário muito debate. Esse racismo, essa ideia, né, esse mito da democracia racial, que já desde há muito os movimentos lutam para combater, ainda é muito forte na nossa cultura, né? Aqui existe o racismo, sim, e o primeiro passo para a gente combater essa mazela é admitir que isso existe. Enquanto a gente ficar achando que não tem, que não é bem assim, né? Esse é o problema do nosso racismo aqui no Brasil. Né? Ele anda pelas entrelinhas, ele é muito forte. Ele não é declarado. Ele não é declarado, é muito violento, né? A gente sente. É o pior, né? A negação. A gente sente ele, mas ele funciona nas entrelinhas. E esse é o principal problema, né? Bom, recentemente, você de casa até pode ter acompanhado também, gerou polêmica o comentário que o Silvio Santos fez sobre o cabelo de uma das atrizes mirins do elenco das Chiquititas, que é negra, né? A questão que fica é, Silvio Santos, ele é o mesmo de 30 anos, né? Fazendo piadinha, enfim. Mas hoje esse já é um tom que é reprovado, que é rejeitado pela sociedade. Então houve já uma evolução, né? Com certeza. A gente já está cansado de ver o negro em situações na TV que é só situações pejorativas, né? Então, o Silvio Santos, um homem tão importante na TV, fazer um comentário desse acaba nos levando na continuidade do racismo e na desmoralização das nossos perfis, né? Perfis que é os cabelos encaracolados, o nariz mais, né, o beiço mais largo, que é uma característica do negro, né? E por isso que
nós mesmos negros a gente não se valoriza porque a educação que nos é passada é que o negro é inferior, a educação que nos é passada é que o negro nasceu para ser escravo, e essa é a mudança que a gente quer, que se conte a verdadeira história do negro, que a TV mostre o negro em outras situações, né, que possam ser alcançadas pelo negro, não só o que a gente vem vendo aí na TV. Sim. Até por ser tão difícil de se ter negro na televisão, o comentário dele foi um pouco exagerado, né, Leslie? Não é possível mais tolerar esse tipo de comentário. Eu acho que esse tipo de brincadeirinha, entre aspas, não é uma brincadeira, é uma agressão. E aí é que se mostra o racismo que a gente fala, né? Ele pode até justificar, mas eu não sou racista, tanto tenho uma atriz negra, várias atrizes negras ou artistas no meu casting aqui do SBT, enfim. E não é essa a questão. Esse comentário é racista, sim, e acaba refletindo todo esse racismo que está nas entrelinhas. Então, eu não impeço o negro de entrar nesses lugares, né, com uma placa dizendo, não, você não pode entrar. Mas eu excluo. Como que eu excluo? Dessa maneira, né? Ou não escolhendo, ou quando escolhe, coloca nessa posição subalterna. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa ainda combater e discutir. E admitir que existe ainda, apesar das mudanças que essa luta do movimento negro vem Já vem teve um travando. avanço muito grande. Né? Muito grande. Eu acho que houve, e através das políticas públicas também isso é um passo muito importante. Até a instituição do Dia Nacional da Consciência Negra vem a partir disso, que é uma luta tão antiga e muito ligada ao Rio Grande do Sul, né, que a maioria às vezes não sabe disso, né, que é uma proposta do nosso poeta aqui gaúcho, Oliveira Silveira, maravilhoso, infelizmente faleceu em 2009, mas que teve um trabalho de militância muito forte junto ao Grupo Palmares, que propôs lá na década de 70, em 1970, a mudança dessa data comemorativa, né, de largar o 13 de maio para passar a admitir o 20 de novembro como data comemorativa e como símbolo dessa luta do movimento negro. Então, isso é uma coisa que vem aqui do Rio Grande do Sul, né? Há mais de, acho que cerca de 8 capitais e não sei quantos municípios, centenas de municípios já têm esse feriado instituído. Ironicamente, aqui no Rio Grande do Sul ainda não é, né? Ontem em Porto Alegre foi aprovado que o ano que vem será feriado em Porto Alegre, mas no estado ainda... Mas já é um bom, começo né? sendo na capital, né? Aliás, todo o trabalho que nós estamos fazendo agora, que vocês estão fazendo agora, e nós de trazer aqui esse debate à tona, ele vai se refletir daqui a alguns anos, né? Não hoje, provavelmente, a gente vai acabar com o racismo, né? Mas já é um início, né? Uma plantinha. É uma semente que a gente está plantando, né? E que ela vem florescendo, né? Através das conquistas das cotas, por exemplo, né? A questão da criminalização do racismo, né? E outros tantos avanços que a gente... o movimento negro vem lutando e vem conquistando, mas ainda tem muito a se conquistar. Uma das amostras, né, até a Leslie também pode falar um pouco mais sobre isso, porque estuda as mídias também, é o número de produtos e também de propagandas que tem mulheres negras, porque antes a gente tinha aquele estereótipo de beleza da mulher branca, e hoje a gente consegue, as marcas aprenderam ou entenderam que as mulheres negras, elas querem ser negras, elas não querem ser iguais às mulheres brancas. Quer dizer, né? tem um produto diferente. Mudar né? cabelo, os cosméticos também, né? Na verdade, além de ter a ver também com essa luta dos movimentos sociais, né, reivindicando isso em vários campos, a mídia é um deles, né, também há por trás um sentido mercadológico nisso, né. Se aqui no Brasil declarados a 53,1% de negros, né? temos a maioria do nosso país, e eu acredito que haja mais, isso aí são pessoas que se declaram negras, Sim. mas e é a partir de uma pesquisa do IBGE. Então, o mercado não é bobo também, percebeu que há aí um nicho e que os negros consomem. São pessoas que consomem e está havendo uma mudança, uma melhoria na qualidade de vida e do aumento de renda das pessoas negras, e essas pessoas querem consumir e querem se identificar com esses produtos, né? Desde a propaganda, que é o que vende, que é o que faz você comprar o produto, porque não adianta ter 1000 produtos e não tiver um bom conceito de uma boa propaganda, que eu me identifique com ela, eu não vou comprar esse produto. Então, o mercado também percebeu isso e vem também dessas lutas. Eu acho que é todo um processo que anda junto, né? Com certeza. Agora, quer falar, Cid Clay? A própria inserção do negro na faculdade, a gente está... A questão dos negros está se formando advogados, a gente tem negros já estão se formando médicos, né? Então, a aquisição financeira está sendo um pouco maior e a gente está melhorando a qualidade de vida e, através disso, comprando produtos já que já eram oferecidos de outra forma, porque essa indústria do cosmético, por exemplo, sempre tratou o cabelo do negro que deveria ser alisado, que deveria ser... E uns produtos mais caros são justamente para alisar os cabelos, né?
Então é uma questão de melhoria financeira mesmo. Interessante, com certeza. Agora, neste ano, né, nós elegemos aí um congresso mais conservador para representar aí a população, né? Com esse perfil, vocês não acham que a gente corre o risco de ter mais dificuldade no avanço das pautas progressistas? Eu acho que pode ser, eu não quero ser pessimista a ponto de achar que tudo está perdido, acho que não, porque existem aí os movimentos, vão continuar pressionando cada vez mais, e eu acho que no Congresso, nas diversas esferas de poder, ainda há pessoas preocupadas com essa questão, com essas questões mais sociais, e não só dos movimentos negros, né, mas de outras vertentes. E eu não quero ser pessimista nesse ponto, mas claro que eu acho que pode haver alguma dificuldade, né, em relação aos avanços que já tivemos absurdos desde do início da década de 2000, né, para cá, que houve a Lei 10.639, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, a aprovação do sistema de cotas por unanimidade, né, não tem o que dizer, agora é lei, né, e a criminalização do racismo e diversas outras leis que estão aí vigentes, né? Então, talvez haja uma lentidão, eu espero que não, sinceramente espero que não. Secretário. Realmente é preocupante, porque a gente sabe do resultado das eleições, inclusive um deputado que se declarou, que até eu gosto de falar muito, que negros, indígenas, homossexuais e quilombolas eram tudo gente que não prestava, foi o mais votado do Rio Grande do Sul. E foi o mais votado, né? Foi o mais votado. Isso então, isso nos preocupa muito, né? Porque a gente vê assim que realmente nós precisamos debater que os espaços têm que ser mais ocupados pelos negros para que a gente possa ser inserido nessa sociedade. Agora, voltando a essa questão da mídia, né, ela contribuiu para que o racismo continuasse sendo aceitável, porque, por exemplo, a gente tinha os programas como o Zorra Total, até a TV Pirata, que a produção deixou um parênteses, a TV Pirata da TV Globo tinha piadas racistas também, né, lá atrás. E aquilo era visto como normal, E era né? visto como normal. O Sexo e as Negras, que gerou bastante polêmica, né? O programa Zorra Total tem atores fantasiados de negros. Vocês acham que a mídia acaba ajudando ou não contribuindo, na verdade? Eu acho que é um espaço extremamente importante, como a gente até debateu naquele programa em relação ao Sexo e as Negras. E eu acho que é um espaço primordial que a gente utiliza muito também é parte da nossa identidade. A gente usa esse espaço para compor a nossa identidade. E os referenciais estão aí nesses espaços, né? Então, não só no espaço público, onde eu vejo uma criança, por exemplo, vai ver a mãe, o coleguinha da escola, o tio, a professora, ele também vai se espelhar na televisão para compor a sua identidade. Então, é um espaço extremamente importante, né, e muito forte na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, que é extremamente televisiva, né, se vê muita televisão, e, sei lá, às vezes 90% da informação que a gente tem é a partir da televisão, né, e agora da internet também, mas muito mais ainda da TV. É muito importante ainda esse espaço. Então, a mídia tendo essa chance de melhorar isso, nem sempre é o que acontece. Acaba dando um passo para trás, né? Nem sempre é o que acontece. Então, aí que a gente tem que fazer pressão. E acho que a mudança tá nesse sentido, que os movimentos estão reivindicando, sempre reivindicaram, sempre brigaram contra essas representações, né, estereotipadas, mas acho que agora muito mais, né? Agora, secretário, recentemente, ainda falando sobre, né, a série Sexo e as Negras, é uma série, né, de artistas negros gravaram depoimentos apoiando a Alcione, a Camila Pitanga, a Alexandre Pires, o Jean Willis também, o deputado Jean Willis, o Carlinhos Brau e outros. Quer dizer, mas o movimento, né, de negros, de maneira geral, principalmente aí as feministas, continuam criticando, né, a hipersexualização do corpo da mulher negra na série, né? Essas diferenças de opinião, secretário, elas não acabam ainda confundindo as pessoas em relação do que de fato é racismo? Na realidade, essa declaração desses artistas são artistas que vivem num outro nível de sociedade, né? que vivem lá atrás das câmeras e em frente a outro nível. E nós que estamos aqui da base, a gente sente o que é realmente, o que aquele programa representa, e outros programas que também diferem o homossexual, por exemplo, o idoso, a própria deficiente, a pessoa com deficiência, né? Então, nós de base do movimento, a gente sente sim muito. Eu me sinto ofendido porque eu tenho a minha mãe e a minha irmã contra o Sexo e as Negras. Para mim é muito. Eu confesso que não vi nenhum episódio até hoje. Não tive nem um pouco de vontade de ver, eu vi só a propaganda, mas já quando eu soube do nome do programa, eu já procurei já não dar ibope, porque realmente para nós é. Leslie.
Essa questão das diversas opiniões, a gente tem que também pensar quem são essas pessoas. Algumas são ligadas até à emissora, não falariam mal, já é aceitável. Dá para entender por que dos discursos. Os que não têm ligação nenhuma têm o direito a ter a sua opinião, né? E eu acho que essas nuances fazem parte do ser humano, né, de ter opiniões diferentes. E em relação ao movimento, o próprio movimento negro também é multifacetado, tem diversas opiniões. Enfim, a gente tem que entender que isso faz parte, né, e também pensar de que lugar, como disse, né, o amigo aqui, de que lugar que essa pessoa está falando, né, da onde que ela está falando, que realidade que ela vive e por que, com que intenção ela tem esse discurso. E a questão do racismo, eu acho que não tem como confundir. Eu acho que se sentiu ofendido, eu acho que sim, racismo, porque isso depende da pessoa. Né? No caso, por exemplo, quando você se sente ofendido por uma injúria racial, né? Só se constitui injúria se a pessoa que se sentiu ofendida prestar uma queixa. Então, se isso te machucou, te prejudicou de alguma maneira na representação que você faz de si mesmo, eu acho que já pode se configurar, sim, racismo. A gente vai dar só um tempinho, porque a gente vai até a nossa redação agora, né, Perdigão, conversar com o Bives. Tudo bom, Bives? Tudo bem, Dani, Perdigão, boa tarde a todos. Bom, eu vou trazer um caso, né, que temos um desdobramento muito recente. Ontem foi dada a punição envolvendo um clube de futebol e envolvendo um jogador brasileiro. O racismo não é exclusividade brasileira, né? E ainda mais quando a gente retrata a situação de um brasileiro no exterior. O crime de racismo ganhou as páginas dos jornais, principalmente aqui no Brasil, depois do caso do goleiro Aranha, né, envolvendo a torcida do Grêmio, e o futebol foi palco, e a gente sabe disso, não podemos ser hipócritas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, foi palco durante anos de cânticos racistas e ofensas racistas. Agora parece que a tolerância frente a este comportamento criminoso é zero. Quem está dando a lição são os europeus, a UEFA. O mais recente caso, então, envolveu o jogador brasileiro Luiz Adriano, ex-jogador do Internacional e recentemente convocado pelo técnico Dunga para a seleção brasileira. O gaúcho de 27 anos foi alvo de ofensas racistas pela torcida do time bielorrusso Bat Borisov durante o jogo contra o time ucraniano, o time que ele defende, o Shakhtar Donetsk. Para você terem uma ideia, o Luiz Adriano ele é o maior goleador da história do Shakhtar Donetsk, né? Bom, o que aconteceu? A partida era válida pela Liga dos Campeões, nós temos aí alguns lances, né? E o placar foi 7-0 para o time do Luiz Adriano, o Shakhtar Donetsk, em cima do Bat Borisov. A torcida ficou indignada, especialmente porque o Luiz Adriano marcou 5 gols na partida, sendo que 4 deles em 17 minutos, um recorde para a Liga dos Campeões. A marca desse jogador gaúcho, né, de 27 anos, o Luiz Adriano. Aí estão os gols. Bom, de qualquer jeito, né, o fato despertou a ira injustificável dos torcedores do Bat Borisov, que começaram a ofender o Luiz Adriano durante a partida. O árbitro, obviamente, relatou em súmula, e agora, o que a UEFA decidiu? Já está decidido, em caráter irrevogável, dentro deste torneio, na Liga dos Campeões, o Bat Borisov não poderá jogar contra o Porto, de Portugal, pela 5ª rodada, né, da Liga dos Campeões, não poderá ter torcida, vai jogar com os portões fechados. A UEFA então divulgou a punição ontem, como eu disse, em caráter irrevogável. Bom, a gente sabe que, especialmente no futebol, pós-caso goleiro Aranha, o relato principal nesse Grenal, uma das situações, foi de que a torcida do Grêmio não usou nenhum cântico referente, né, à figura que usavam, a figura do macaco contra a torcida do Internacional. É uma mudança de comportamento, não sei o que os amigos pensam, se já é uma evolução. É uma evolução, né? Obrigada, Bives. Até Obrigado. amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. É uma evolução, né? Com certeza. E eu acho que só assim a gente vai conseguir mudar. Né? E não aceitando e dizendo, mas isso é só lá dentro do campo, não é nada pessoal, eu até tenho amigos negros, eu não sou racista, esse tipo de declaração já não serve mais. Então é só punindo, né, e cerceando esse tipo
de atitude é que a gente vai conseguir mudar, para que, sei lá, depois, talvez, os meus filhos possam ir num jogo e Não achem ouvir isso um certas coisas, absurdo. né? Claro. Tipo, e pensar, nossa, lá atrás isso acontecia, que horror. E espero que isso aconteça. Que guarde para né? si, né? Que não exponha o racismo aí. Secretário, para a gente finalizar, então, é bom sempre falar do assunto e mostrar exemplos como que aconteceu lá fora, então, né? Foi punido. É assim que tem que ser. É, né? tem que ser. É punição, é crime. Aqui no Brasil é crime, vamos cumprir o que diz a lei e vamos punir quem é racista. Secretário, mais uma vez, então. parabéns pelo prêmio, então. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Voltem sempre. Eu quero deixar um abraço à minha equipe lá, que faz parte desse prêmio, né? Lá da Coordenadoria da Igualdade Racial, a Rosângela, a Miriam, a Gisele, a Franciele e todo o pessoal do Movimento Negro de Canoas que me ajudaram a receber esse prêmio. Tá certo, a gente quer agradecer, então, a presença da doutora em comunicação e pesquisadora de racismo e mídia, Leslie Cedres, e o secretário especial da Igualdade Racial de Canoas, integrante do Movimento Negro brasileiro, Cid Clay Manci. Obrigada, viu, pela presença. Voltem sempre. Serão sempre muito bem-vindos, tá?